Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no quadro Fuzencast. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro. E hoje a gente vai falar sobre os fornos de Fuzen. Eles são iguais? A gente vai falar sobre isso, a gente vai dar uma contextualizada aqui, explicar tudo certinho para você, tintim por tintim, sobre o forno de Fuzen. Tintim. Então vamos lá, gente, explicar o que é esse bendito forno de Fuzen. Evandro, forno de Fuzen da pasta... O forno de Fuzen dá passapão? Açapão? Não, aliás, não. Nunca tentei açapão, mas assim... Fica a critério do dono, mas eu tenho pra mim certeza que não. Gente... Por causa dos materiais que ele é feito. Então, assim, explica... Talvez, se você já conhece o forno, você vai falar assim, nossa, gente, você está falando isso aí, né? Mas, pra quem não conhece, gente, de verdade, essa semana a gente teve experiência própria com isso. Porque tem uma pessoa da nossa família que a gente sempre fala do forno, do Fuzen e tudo mais. E essa pessoa, ela tem uma padaria. E aí, ela, não, o forno de vocês é igual ao meu, né? Porque com certeza dá, porque o meu ele chega a 800 graus e tal. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ele não tem noção do que tá falando. Gente, um forno não é... A gente não tá falando de um forno só por conta da temperatura, que consegue chegar a 800 graus. Mas é um forno específico para fusão de vidro. Né? Não é um forno que você vai... Não é o seu forno de casa, ou da sua padaria, sei lá, do seu comércio, né? Então, um forno, acho que é bacana a gente explicar... Como é que fala? Explicar certinho pra pessoa que nunca viu um forno, como que é o forno. Posso começar? Pode. Então, Explicar o que é o forno, não precisa explicar. Cadê seu roteiro? não tem roteiro não. Do forno eu manjo. Tá, então você explica o que é o forno. Porque senão, gente, ele fala da começo, enfim, vai. Não, assim, o forno é um forno especial para trabalhar com alta temperatura e não somente chegar na alta temperatura, no caso aqui, trazendo para o universo do Fuzen, a alta temperatura que a gente fala é entre 760 a 900 graus. Ele tem que não somente chegar nessa temperatura, mas se manter nela por um determinado tempo. Então ele é um forno especial, obviamente, onde não tem ferro, a estrutura interna dele não dispõe de ferro. Assim como o forno de padaria, por exemplo. Lá no fundo a gente vê que tem a ventoinha, nas laterais tem, né, os negócios. O único ferro que tem no interior do forno é o níquel cromo, que é a resistência. E são essas as resistências que chegam, fazem o forno chegar nessa temperatura. Então ele é um forno diferente, digamos assim, onde você consegue ter um espaço interno, um aproveitamento do espaço interno, isso dependendo do modelo de forno que se usa, maior do que forno de... Nossa, estou muito com forno de padaria. Então, assim, antes da gente falar sobre responder essa pergunta, essa dúvida que bastante gente tem, né, falando do forno de Fuzen, né, não no forno de padaria. É uma brincadeira, mas é meio sério. Mas a gente focando no forno de Fuzen, antes da gente responder essa pergunta, se todos os fornos são iguais, a gente vai dar uma contextualizada, vai explicar algumas coisas com relação ao forno, do que ele é feito, tudo certinho, para as pessoas que nunca viram um forno, para ela ter ideia, pelo menos se ela ver uma foto do forno, ela já vai saber, isso aqui é aquele negócio lá que o pessoal estava falando lá no vídeo, tá? Então, eu acho que é bacana a gente falar aqui, Evandro, do que é feito o forno de Fuzen. Então, o forno de Fuzen, eu vou citar aqui o modelo básico, né? Assim, os demais modelos não fogem muito desse padrão, mas eu vou citar aqui o modelo básico, que é o forno do tipo quadrado, quadradinho, com resistência no topo, que tem o corpo
e a tampa. Então tá. O forno ele é basicamente uma caixa de metal, vou explicar como se vocês tivessem 5 aninhos de idade. Ele é uma caixa de metal, geralmente uma chapa de aço ou aço inox, ou seja, um material, um ferro não, um metal bem resistente, porque lá dentro do forno vai muita temperatura, então esse metal ele não pode dilatar muito. Ele dilata, mas não pode dilatar muito. Então ele é basicamente uma caixa de metal, onde dentro da caixa tem todo um revestimento de material refratário. Então, eu tenho aqui a caixa, dentro da caixa tem uma camada de placa de fibra cerâmica, isso tudo vai depender do modelo do forno que cada um tem. Então pode ser ou placa de fibra cerâmica, ou a própria manta cerâmica, ou tijolo refratário, ou placa refratária. E tem mais alguns outros materiais, mas dentre eles esses 4 aqui. Então esses 4 materiais podem determinar também até quanto o seu forno é capaz de suportar determinadas temperaturas. É basicamente esses camaradas que vão falar, não, o seu forno suporta ficar em 900 graus por 1 hora. Mais que isso vai dar problema nele, ele vai estragar porque o metal vai expandir demais, vai haver vazão de carne, enfim, tem todos os porquês. Não se pode ficar muito tempo no forno feito, não se pode ficar muito tempo numa determinada temperatura com fornos feitos de um determinado material. Mas se você comprou seu forno novo, com certeza o fabricante, o seu vendedor passou as informações para você. Então tem a caixa de metal, tem o material refratário, no caso aqui vou pegar como exemplo a manta refratária. Então tem a manta, no piso dele eu também posso ter ou placa de fibra cerâmica, ou placa tijolo refratário, ou até mesmo a manta. É mais comum terem ou tijolo refratário ou placa de fibra cerâmica, porque são materiais mais resistentes, mais duros, e você consegue ter uma base plana. Porque muitas peças que são criadas com essa técnica requer que você coloque no forno para fazer uma fusão primeiro, para depois dar formato, se esse for o objetivo. Então, para a fusão, requer que a superfície seja plana. Se porventura não é plana, você tem que criar meios para que você coloque essa peça numa superfície plana. No caso, se não for plano, o que eu falo é se a base for de manta refratária. Então, e aí já fica uma dica, hein, gente? Então, cuidado com o fundo de forno de placa de manta refratária. Falando eu aqui, colocando a minha pele aí em risco, não compre, porque não vale a pena. Porque, digamos, você vai fazer uma peça pesada, a manta ela vai ceder, né? Então ela vai começar a ficar com barriga. Quando ela fica com barriga, vai dar diferença nas suas peças e vai dar problema. Então já é uma dica, presta bem atenção no fundo do seu forno. Se você for comprar um forno usado, presta mais atenção ainda. Forno usado é bom? Desde que você saiba ver se ele está funcionando. Então essa dica é valiosa. Se você vê que o fundo do forno ele está com barriga, já descarta, que não vale a pena. Pegando isso aí que a gente está falando, no caso da barriga, se você perceber que não somente o fundo do forno, mas que as laterais também tem uma leve ondulação, ou até mesmo a parte de fora tem uma certa ondulação, principalmente no fundo do forno, eu acho assim, uma dica valiosa, brother. Você vai comprar um forno de fusão usado, olhou a parte de cima dele, tá tudo ok, próximo ali da chaminé, não está enferrujado, porque se tiver muita ferrugem, dependendo, tá havendo vazão de ar, vazão de calor que está prejudicando o metal. Isso não pode acontecer. Tá tudo ok? Olha no fundo do forno, embaixo, literalmente embaixo dele. Embaixo do lado de fora, não do lado de dentro. Do lado de fora. Porque isso que a gente falou antes, que eu falei, é do lado de dentro, isso. Tá, gente? Do lado... É bom falar, porque nós vamos usar. É que eu pensei que você ia falar mais. Então você olha do lado de fora, pega o forninho e olha aqui, ó, embaixo dele, e vê se não tem ondulação, porque não é para ter.
Se tiver uma leve barriguinha, é quase certeza que a pessoa extrapolou o tempo limite do forno numa determinada temperatura. Porque não é porque você tem um forno de fusão que você pode trabalhar com ele, vou colocar aqui em 900 graus e deixar aqui o dia inteiro queimar. Não é bem por aí. Existem fornos de queima curta, média e longa, mas enfim, aqui eu não vou entrar aqui agora. Você olha no fundo do forno. Tem barriguinha? Provavelmente a pessoa excedeu o limite dele e prejudicou a estrutura, porque é isso que acontece. Excedeu o limite do forno, foi teimoso, o prejudicado vai ser a estrutura. A resistência não vai queimar assim com tanta facilidade, porque ela tende a trabalhar com menos potência do que realmente ela é capaz de produzir, isso no forno de fusão focado no vidro. Forno de fusão, vidro é um, forno para porcelana é outro. Não usa o forno de fusão para porcelana. Que aí até pode usar, mas pode, mas vai estragar. Mas aí você tem que o Evandro ele fala cheio de dedo, mas é verdade, a gente tem uma experiência própria de uma pessoa, enfim. Enfim, eu não vou coisar aqui, mas estraga. Mas toma um pouco de cuidado. Bastante. Caso você vá usar, toma um pouco de cuidado. Tem que saber usar. Enfim, o que eu tava falando? Pra olhar embaixo na barriguinha. Não, eu já tinha passado esse. Você tá falando do forno, pra que serve aquele que eu falei que não compra forno que é manta embaixo. Não, a gente já tava bem longe disso. Mas enfim, não lembro exatamente agora o que eu tava falando, mas é isso aí que eu falei. Toma cuidado quando você for comprar forno usar. Dá uma olhadinha, tanto em cima, se não tá enferrujado, ou embaixo, se não tem barriguinha. Eu acho que acho que é bom você contextualizar para que tipo assim, cada material, por exemplo, a manta, ela vai servir para tal coisa. O tijolo refratário vai servir para tal coisa. Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas antigamente, né, quando o Evandro começou, o forno era feito praticamente só daquele, como é que chama aquele tijolo refratário. Tijolo refratário. Era uma coisa mais rústica e sem o controlador. E funcionava, né? E funciona. Mas então acho que hoje, como deu uma modernizada nos fornos, mas acho que é importante você falar qual que é a diferença, para que serve, tipo a manta, ela é a mesma, pelo que eu sei, enfim, expliquei. Para que serve cada material, por exemplo, o tijolo, a função dele... Então, no caso desses materiais que eu falei, a caixa é a proteção. É como se fosse o cofre do negócio, é o que vai fazer aquela estrutura se manter. No caso, a manta, a fibra, a placa de fibra cerâmica, o tijolo refratário e a placa refratária, o quarto eu esqueci. Eles são isolantes térmicos. Então você tem ali um forno que precisa de muita temperatura, você tem ali a caixa que mantém aquela estrutura fixa no lugar, e você tem dentro da caixa os materiais que tendem a não deixar o calor que está projetado lá dentro vazar para a lataria do forno. Então é justamente para isso que eles servem. Eles vão isolar a temperatura lá dentro. Por quê? Porque quanto menos temperatura vazar, mais rápido a sua peça vai chegar no ponto de fusão. Quanto menos temperatura vazar, mais rápido sua peça tende a chegar no ponto de fusão. Isso, claro, tem todo o processo de subida, temperatura e tudo. Então, só que, se porventura tiver uma vazão de calor, ela vai impedir, ela vai diminuir consideravelmente o desempenho do seu forno. Por quê? Imagina só, eu não cheguei nas resistências aqui não, mas também lá dentro tem as resistências, que é feita de níquel cromo, que é um material, uma liga metálica que converte a energia em calor. Basicamente é isso. Então, tem as resistências lá dentro. Então, ela está aquecendo. E isso estou citando aqui como exemplo um forno que tem a vazão de calor. Então, a resistência está aquecendo. Só que o calor ele está saindo, ele não está preso lá dentro. Ele está saindo um pouco pelas laterais do forno, por onde está havendo essa vazão. E a resistência está lá aquecendo. Então, a resistência ela precisa de um desempenho maior para compensar aquele calor que está vazando do seu forno. Então, é por isso que eu falo,
eu falei agora há pouco, se você identificar, principalmente na parte superior do seu forno, que tem muita ferrugem, e principalmente a ferrugem está, ou vamos supor que aqui é a tampa do forno, aqui está nas laterais aqui da tampa, ou aqui em cima, bem próximo da chaminé, é porque existe sim vazão de ar e você tem que tomar cuidado caso queira realmente comprar esse forno. Porque essa vazão de ar vai ter que ser compensada pela sua resistência. Tá? A resistência vai ter que trabalhar um pouco mais para manter a temperatura que você está pedindo lá que o forno mantenha no controlador. Nossa, eu acho que isso foi muito nerd. Então ela vai ter que, se por exemplo ela estava trabalhando para chegar em 800 graus, isso no forno sem vazão de calor, ela estava trabalhando em 100%, ela vai conseguir, ela não vai ter dano nenhum na resistência. Só que se eu tenho um forno que está vazando calor, a resistência vai ter que trabalhar 120, 130, 140% acima da capacidade dela para poder manter o forno em 800 graus. Citando aqui os 800 como exemplo. Isso com o tempo vai danificar a sua resistência, você vai acabar perdendo ela. Então essa parte que o Evandro focou mais foi porque o forno, gente, ele é tipo assim, por exemplo, aqui é o forno e ele tem a tampa. Então a gente, pelo que eu entendi, agora você focou mais na parte de baixo. Acho que é bacana você falar agora da parte da tampa. Porque é claro que a tampa ela não é feita com, pelo menos nos modelos atuais, eles não são feitos com tijolo refratário, né? Eles são feitos de manta. Porque como é mais pesado, né? Você ficar levantando, descendo a tampa. Então deu uma modernizada nessa questão, acho que é bacana você falar um pouco da tampa. No caso da tampa... Fala aí da tampa com a resistência na tampa. Então... Porque tem forno que tem a resistência no corpo e tem forno que tem a resistência na tampa. A gente tem vídeo aqui no canal falando da diferença, né, da resistência no corpo e resistência na tampa, mas vamos focar aqui agora na resistência na tampa. Então, no caso aqui da resistência na tampa, pegando de novo como exemplo o forno básico de Fuse, a tampa também é feita do mesmo material, do mesmo metal que o corpo, porque ele tem que aguentar a temperatura, não pode dilatar muito. E na tampa também tem a manta, ou fibra cerâmica. Por quê? Porque esse também é um material que é isolante térmico e mantém a temperatura. Quando a tampa fecha, o ideal é que, quando você fechar o seu forno, vamos supor que você, de novo, vou citar aqui como exemplo, acho que a gente vai estar sempre utilizando esse exemplo aqui no decorrer desse vídeo. Um forno, você quer comprar um forno usado. Então, você observou embaixo, tá bonitinho, não tá torto, não tem barriguinha, em cima não tem ferrugem, observa agora no fechar dele. Se quando a tampa fecha, independente se a tampa enfim, independente do modelo do seu forno, assim que ele fecha, a tampa tem que isolar, tem que unir a parte de baixo com a parte de cima, ela tem que encostar. Você vendo assim, você tem que ter a certeza que não vai fugir calor da mesa. É importante só um detalhezinho que faz toda a diferença. Unir, que a gente fala, é unir as duas mantas. Não unir o material de fora do forno, tipo o metal, o ferro. Tanto que se você for ver um forno de Fuse, os ferros, com a parte de cima com a parte de baixo, ele não une o metal, porque se ele unir na alta temperatura ele pode estragar. Então ele tem tipo como se fosse um parafusinho que não deixa ele grudar. A gente está falando da manta que tem embaixo do forno e na tampa. Então essa manta ela tem que unir, ela não pode ter buraquinho. Só para o pessoal entender. Como a gente falou, a parte do metal, eles não podem encostar a parte do metal da tampa com a parte do metal da base. Não pode encostar, porque se encostou, é porque em algum lugar, ou a manta aqui, isolamento aqui em cima, que isola, igual a geladeira. Imagina que a manta aqui em cima é aquela borrachinha, o ímã da geladeira que mantém a pressão lá dentro, mantém o ar gelado lá dentro. Então se o metal está encostando, é como se na sua geladeira não tivesse esse imãzinho, essa borrachinha, ou seja, o ar quente, aqui nesse caso, vai sair por algum lugar.
e vai sair justamente onde o isolamento térmico não está tão bacana assim. E se ele sai, ele vai danificar o metal, por mais que o metal do seu forno seja um aço inox, que é resistente à temperatura. Por mais que ele seja resistente, com o tempo ele vai começar assim a ser danificado. E por que isso acontece com relação à manta, gente? Isso aí, se você quer trabalhar com fuso, um dia você vai adquirir seu forno, então já fica como dica. Quando você vai colocar a sua peça dentro do forno, a parede do forno ela não serve para você ficar lá com o braço encostado e colocando a peça lá dentro. Você tem que depositar a peça lá dentro sem ficar encostando o seu braço, porque isso faz com que a parede do forno se danifique, aí vai formando barriga, porque se você toda hora ficar encostando, então essa parte aqui ela vai formando barriga e você vai estragando o seu forno. Então, quando o forno é um material de trabalho, relativamente não é uma coisa assim tão barata. Depende, para uns é barato, para uns é caro, mas enfim. Você tem que tomar cuidado com o seu material de trabalho. Então, vai colocar a peça dentro do forno, não apoia o braço dentro do forno, porque isso... Não debruça. Porque isso que faz danificar as paredes do forno e dar essa barriga que vai sair o calor de lá de dentro e vai acontecer isso que o Evandro falou. Né? Uhum. E fechou isso daí? Acho que sim. Uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, principalmente as pessoas que não conhecem, forno de Fusion é pesado? Deve ser leve, né, Gisele? Como é que é? É pesado, não é? Como é que é? Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão aí. No caso do peso do forno, também é relativo. Por quê? Você está aqui como exemplo de novo o forno que eu falei anteriormente, forno de queima curta, forno de queima longa e forno de queima média. Mas antes de entrar nisso aqui, a gente tem que ver que existem fornos de vários tamanhos. Isso independente se é de queima curta, longa ou média. Média ou longa. Existem fornos de vários tamanhos. Então vamos supor que você quer comprar um forno de fusão, ou melhor, vai encomendar um forno de fusão direto com o fabricante. Primeiro você tem que ver o que você quer fazer. Então, vendo o que você quer fazer, pronto, eu quero fazer peças de tal tamanho, de, sei lá, 60 centímetros quadrados. Aí você chega no fabricante e fala, eu quero queimar vidro de 60 centímetros quadrados. E aí o fabricante de forno vai falar, o melhor forno para isso, você vai trabalhar só com fuse? Sim. Ele vai falar, o melhor forno para isso é um forno desse tamanho, com esse tipo de isolamento, para essa temperatura durante tanto tempo. O máximo dele, vai chutar bem longe assim, o máximo dele que é do forno, no caso, que é um tempo numa temperatura que com fuse não, de forma alguma, é necessário. Então ele vai falar, o isolamento é esse. Só que, já ia entrar aqui no próximo, que é a forno de queima média, longa e curta. Então, dessa forma, o forno, para você poder fazer uma peça de 60 centímetros quadrados, o forno não pode ser pequeno, porque a sua peça tem que caber lá dentro, e ainda tem o isolamento térmico, fora a sua peça, tem o isolamento térmico e mais a caixa de metal. E aí depois vem a tampa, vem o isolamento térmico da tampa, ou seja, nada, uns 60, 70 kg aí um forno desse, para esse tipo de peça. Já se você pretende trabalhar, sei lá, só com bijuteria, um forninho de 30 centímetros quadrados interno, mas o isolamento térmico, o bijuteria não necessita de muito tempo em alta temperatura, então o isolamento térmico para forno de queima curta, mais a caixinha dele, você tem um forno de 20 kg, então o peso do forno, assim como o tamanho dele, vai variar de acordo com aquilo que você pretende fazer. Agora, se por exemplo você quer fazer uma peça de 60 centímetros quadrados no forno que tem o interior dele de 30 centímetros, não tem como. Então tudo isso, o tamanho do forno, o peso dele é determinado pelo aquilo que você pretende criar. E aí sim, vamos supor que você quer fazer peças grandes, onde você vai utilizar mais de uma camada de vidro, mais de 2 camadas de vidro. No caso aqui no canal eu sempre mostro como que vocês podem criar peças utilizando basicamente 2 camadas de vidro. Então se você quiser usar vidro ou criar uma peça ou com mais camadas, tipo 4, 5, 6, 7, 8 camadas, ou vidros mais espessos de, sei lá, 10 milímetros, 20 milímetros, você vai precisar
por consequência de um tempo maior no seu processo de queima, porque o vidro é muito grosso ou tem muitas camadas, necessita de um tempo maior. Dessa forma, você chegando para o fabricante, o camarada que vai fazer o forno, fala: brother, eu quero fazer esse tipo de trabalho, é grosso, vidro grosso, quero fazer isso, isso, isso. Aí ele vai falar: ó, esse tipo de peça que você quer criar são peças que necessitam um tempo maior. Ele vai explicar tudo bonitinho para você e, consequentemente, ele vai projetar aquele forno para aguentar não somente aquelas peças que você está fazendo, mas caso você é projetado também para aguentar algumas brincadeiras que você queira fazer com as suas peças também. Ou seja, você apresentando a sua ideia para o fabricante, ele vai projetar um forno que supre tranquilamente aquela ideia que você está levando para ele e também outra ideia que você futuramente pode ter e onde você pode ousar com um pouquinho mais de segurança. Claro que você não pode extrapolar, porque se ele fala: olha, um forno de queima média, onde você pode queimar uma peça no máximo, sei lá, 12 horas de queima, um processo inteiro, desde a hora que você colocou até a hora que que o forno desligou, 12 horas. Então, um forno de queima média, você não pode extrapolar muito disso. Então você já sabe, você está ciente que se você fizer uma queima de 18 horas, você está ultrapassando esse limite. E trazendo aqui para o peso do forno, acho que já terminou o peso do forno, não? Então o peso do forno varia, né? Vai variar. Antes de você pensar no peso do forno, você tem que pensar no que você quer fazer, qual o tipo de peça que você quer fazer, com como que você quer começar. Agora, se a gente falar do forno contínuo, aí é um forno pesado. Acho que você pode explicar um pouquinho do forno contínuo, para que serve. No caso, se vocês acompanham aqui o canal, tem um quadrozinho aqui do Fusincast que é especial falando só do painel sustentável. Mas enfim, se você acompanha o nosso canal, deve saber que ano passado a gente entregou um painel de 50 metros quadrados, feito com a garrafa de vidro, um merchan. E para a gente fazer esse painel, a gente utilizou um forno contínuo. Ou seja, vamos supor aqui que esse daqui é o forno. O forno? Isso, o forno. Calma que eu vou explicar. Ó, aqui é o forno. Melhorou? Diferente desse forninho aqui, que eu expliquei no começo, onde tem a tampa, que você vem aqui, enche ele de pecinha, fecha a tampa, liga, faz as etapas, programa as etapas. Terminou, ele desligou, você tem que esperar ele resfriar. No forno contínuo, não. Você vem aqui com a pecinha, deixa eu ver aqui onde que eu fico. Então tá, você vem aqui no começo, aqui tem a boca de entrada dele e a boca de saída. Então você vem com a sua linda peça, coloca aqui na boca de entrada. O forno ele tem uma esteira que leva a sua peça daqui até aqui. Então você coloca ela aqui, ela passa pelo processo de fusão, não sei se está dando para ver aqui a canetinha andando. Tá. Ela passa pelo processo de fusão mais ou menos por aqui, e daqui ela vai fazendo o recozimento, e aqui começa o resfriamento. E você retira ela já fundida, pronta, bonitinha aqui. Um pouco quente. Bastante quente. Mas você já consegue tirar ela aqui livre de choque térmico. Ou seja, basicamente, é um forno bem grande, que para fazer isso, um forno contínuo. Geralmente é usado para quê? Acho que é bom falar. Geralmente é usado para quem faz pastilha. Pastilha para construção civil, revestimento de piscina olímpica, para grande produção. Ou seja, para você que quer montar um ateliêzinho em casa. Não um ateliêzinho, um ateliê em casa. Você que quer montar alguma coisa em casa, um ateliê em casa, ou até mesmo um espaço onde você vai receber alunos, acredito eu que não há necessidade de você ter um forno do tipo contínuo. É bem mais interessante você ter 1, 2, 3, 4 forninho normal, onde você vai poder utilizar ele de várias formas em vários momentos do dia com os seus alunos. Porque o forno contínuo é contínuo justamente por causa disso, porque existe uma certa demanda, você vai ter que ir colocando peça constantemente nele
para ele poder, para valer a pena você ter um deles. Ou seja, para você fazer isso, você vai ter que, para compensar o desempenho do forno contínuo, você tem que constantemente estar preenchendo ele, alimentando ele com as peças. E se você tem mais de um forninho normal, você consegue fazer isso normalmente, porque supondo aqui que você tem uma turma, você vai lá, passa a aula lá para a turma, todo mundo faz a peça, e aí você vai lá e coloca a peça de todo mundo num forno, fecha, ligou, pronto, tá ali bonitinho, programou tudo bonitinho as etapas, ligou, tá ali supimbo, vai lá de novo, passa uma outra atividade com os alunos tranquilo, enquanto aquela peça está queimando, a outra atividade está rolando aqui, você vai lá, enche o outro forno, programa de novo, tudo bonitinho, fechou, tá ali, e assim vai. Acho eu, vale bem mais a pena. Você que tem um ateliê em casa, você não pretende, né, criar peças a nível industrial, é bem mais em conta, vale bem mais a pena você ter um forninho normal. Mas é bom você saber que existe essa possibilidade, né? Que tem. Igual a gente, quando a gente foi queimar as pastilhas do painel, a gente alugou um espaço, né? O ateliê da pessoa. Então, tipo assim, se de repente surge um projeto para você desse nível aí, você pode alugar também. Então é bom você saber que existe essa possibilidade, né? E só para finalizar, o bicho é bem pesado. Pesado demais. Pesado. Então, como respondendo, né? Então, o peso do forno varia de acordo com o que você quer fazer. A gente tem um forninho aqui que uma pessoa pega o forninho, de tão leve que ele é. O bebezico. Aí já tem outro que precisa de 2 pessoas. Né? Enfim, então, varia, depende. Uma coisa também que é importante a gente falar é sobre como funciona a instalação do forno, né? E, tipo assim, se ele pode ser ligado em qualquer tomada, como é que funciona? Acho que é bom a gente falar sobre isso. Porque isso já é um paradigma, porque às vezes a pessoa acha, nossa, um forno de fusem, meu Deus, eu tenho que montar uma fiação. Tem, mas não é um bicho de 7 cabeças igual algumas pessoas imaginam. Né? Então acho que é bom a gente falar um pouco. No caso assim, do forno da fiação, você fala ligação elétrica, fiação? Por exemplo, eu comprei um forno de fusem, como é que eu vou ligar ele? Assim, o primeiro passo que você tem que fazer antes de adquirir um forno de fusem é saber qual que é a amperagem dele. Vamos supor, de novo, você quer comprar um forno de fusem, eu achei um legal, eu quero comprar. Aí pergunta qual que é a amperagem, seja para o vendedor ou para o fabricante. A amperagem dele, sei lá, é de 5 kW. É alta. Mais baixa que o chuveiro. Então assim, 5 kW é um forno 220, onde você consegue, dependendo, e aqui vou frisar bem, dependendo da ligação, da fiação da sua casa, ligar uma tomada 220. Porém, você tem que chamar um eletricista, ver todas as informações lá do forno, como que é, tudo certinho, qual que é a amperagem dele, tudo bonitinho com o fabricante, chama o eletricista, convida ele para um café na sua casa e pede para ele medir qual que é a potência da sua fiação. Se ela conseguir aguentar os 5 kW, aí o seu forno consegue ser ligado na sua casa normalmente. Caso contrário, provavelmente você tem que fazer alguma alteração aí na sua casa. Por exemplo, o chuveiro da sua casa provavelmente varia entre 6 kW a 5,5 kW de consumo de energia aí por hora. Um forno de fusão de 5 kW, ele consome menos energia, talvez menos energia do que o seu chuveiro elétrico. Então, com esse exemplo simples, acho que você já consegue entender que é totalmente possível e cabível você ter um forno de fusão na sua casa, desde que você tome esses cuidados. Por exemplo, a gente falou aqui do forno pequenininho, a gente tem aqui um forno pequeno, né, ele pesa cerca de 20 kg, onde a amperagem dele é 1,5 kW por hora. Ou seja, dependendo do micro-ondas que você tem aí na sua casa,
o forno de fusão que a gente tem ainda consome bem menos energia do que o seu micro-ondas. E por consequência, o nosso chuveiro aqui elétrico é 6 kW. Ele consome 3 vezes menos do que o chuveiro elétrico. Mas é bem importante, gente, se você estiver na dúvida, não faça as coisas na dúvida. Chama um eletricista de confiança, que saiba o que ele está fazendo, para ele dar uma olhada na fiação. Porque já aconteceu, acho que é bacana você contar a história do que aconteceu daquele forno. Mas fala o tamanho do forno para o pessoal não se assustar. Não, assim... Quando a gente trabalhava em um outro ateliê, tem outros fornos. E um deles é um bem grande, que é quanto? 3 metros. 3 metros. Então conta aí a história desse forno. Nesse caso, a gente tinha um ateliê e a gente comprou um forno. O forno era bem grande, né? Ele tem 3 metros de mesa, 3 metros de mesa por 2,10 metros, se eu não me engano. Então 3 metros por 2,10 metros. É bem grandinho. Você segue aqui o canal, já deve ter visto ele. E ele é um forno tipo trifásico. Quem conhece aí de energia sabe que o bicho é potente. Ele é 80 kW. Então o consumo dele é 80 kW por hora. Então tá, a gente comprou esse forno e a gente sabia que ele consumia bastante energia e daí a gente foi testar ele. Então ligamos lá, né? Não eu que liguei, mas alguém ligou ele lá, instalou ele na energia e a gente juntou lá, eu e mais o pessoal que trabalhava lá na época para testar o bicho. Ligamos o interruptor, que tem o painel, e aí tem os interruptores. Pluc, pluc, pluc. Aí ligamos ele, até aí tudo bem, acendeu tudo lindo, bonito. E aí eu comecei a colocar a programação. Eu coloquei uma programação para trabalhar ele no manual, ou seja, eu não programei. Eu queria colocar a temperatura, fazer ele subir de forma manual. Quando ele ligou a primeira zona, já deu um flash, ele tem 3 zonas. Já deu um flashzinho, uma baqueada assim na energia. Pra ter certeza daí? Pra ter certeza. E assim, eu já tinha colocado, que assim, ó, não ligou as 3 ao mesmo tempo, porque eu fiz o seguinte, eu peguei aqui a chave, liguei a 1, liguei as 2. 3 zonas, liguei 1, liguei 2. Ou seja, quando disparou primeiro a primeira zona, que foi a que eu liguei primeiro, e quando disparou as 2 zonas, se dividia a amperagem por 3, daria acho que 27,5, se eu não me engano, 27,5 kW por hora em cada zona. Aí ligou a primeira, a luz já deu aquela baqueada no prédio, já ficou meio assim. Quando ligou as outras 2, aí já foi para os 80. Pimba, caiu a energia de 3 quarteirão. Então, aí sim, aí a gente suspeitou que o forno não era qualquer instalação, né, já faz um bom tempo, ainda não entendia muito bem, né, de como funcionava, e foi basicamente isso que aconteceu. Mas isso aí, gente, é só a gente não tá querendo te assustar, é um forno bem grande, né, um forno pequeno igual a gente falou, mas é bacana, é bom que você convide um eletricista para ir na sua casa, no seu ateliê, para dar uma olhadinha na fiação, tá? Que não é legal correr esse risco, né? Bom, gente, acho que é bacana a gente falar também que a gente falou no começo do vídeo do que é feito o forno. A gente falou sobre a estrutura do forno, da tampa, da parte superior e a parte inferior do forno. Eu acho que a gente não falou de uma coisa bem importante, que é um negocinho que se chama controlador. Então acho que é bacana a gente falar, né, para as pessoas aí que não conhecem o forno de fuse, sobre o controlador, o que é o controlador. Porque hoje, em 2022, tem controlador. Mas antigamente, né, Wanda? Naquele forninho que a gente falou que era feito só de tijolo refratário, que é o forninho que o Evandro começou, não tinha controlador. Ele não tinha controlador, ele tinha que trabalhar Esse é um ponto positivo, que eu tive que aprender tudo de forma manual primeiro, entender como que funcionava cada etapa, para depois, quando chegou o forno bonitinho, que tinha um controlador, eu já saber, opa,
tem um controlador e ele pode fazer tudo por mim. É a mesma coisa que eu vou totalmente abrir um aspas aqui, quando eu aprendi a cortar cabelo, pra você ver o quanto que eu mudei de assunto agora. Quando eu aprendi a cortar cabelo, isso quando eu era criança, eu aprendi primeiro só na tesourinha, pente, tesoura. Eu não usava maquininha. Quando eu comecei a usar a maquininha, nossa, eu já sabia com pente e a tesoura, então eu consegui um bom nome. Isso daí é a mesma coisa, aí eu fecho aspas, a mesma coisa o controlador. Eu aprendi a fazer minhas peças em um forno que não tinha controlador. Eu tinha que fazer tudo manual, não tinha isso de programar o tempo, Então é bom você falar o que é o controlador, porque tem gente que não sabe. Programar os tempos, programar as temperaturas e ligar e deixar. Que é exatamente isso, que é onde eu ia chegar, que o controlador faz. É como se fosse, se eu fosse esquentar sua comida no micro-ondas. Você não vai lá e coloca o tempo que você quer e aperta o play. E aí o micro-ondas trabalha por você. Você o micro-ondas esquenta a comida por você, só abre e pega ela já quente. O controlador tem basicamente essa função. Então você vai lá no controlador e coloca a programação dele. É um painelzinho pequenininho preto, que tem, ou cinza, né? Depende do modelo, muito do modelo do controlador. Eu não vou citar aqui nenhum modelo, porque eu citando modelo, eu estou citando marcas. Enfim. Então tem vários modelos. Cada modelo ele pode trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, tem um modelo que você chega nele e fala, que é os mais simples, fala, controlador, eu quero que você chegue em, sei lá, 800 graus, fazendo aqui uma termoformação simples. Quero que você chegue em 800 graus em meia hora. Quando você chegar em 800 graus, eu quero que você fique aqui por 12 minutos e depois desligue. Então você coloca essa programação do controlador, dá o play e sai, vai dormir, vai tomar um café, vai, sei lá, assistir um anime. E aí o controlador faz todo o trabalho por você. Ou tem aqueles que é mais trabalhado, você fala. Vou falar aqui uma coisa bem, provavelmente se você está iniciando vai te dar dor de cabeça. Então você fala para o controlador, você está aqui em 20 graus, eu quero que você demore 205, quero que você demore meia hora para chegar em 250 graus, fique por 15 minutos, depois mais 40 minutos para chegar em 450 graus, fique mais meia hora, depois mais 10 minutos para chegar em 530, fique mais 15 minutos, depois subir o mais rápido que você conseguir para 780, fique mais 32 minutos, depois eu venho aqui, abro você, eu tenho que fazer a tua temperatura cair em menos de 8 minutos para mim poder iniciar o recozimento da minha peça. Então você vê, tudo você fala para o controlador. Então você fez toda essa programação doida que eu acabei de falar, você dá o play, o controlador vai fazer isso por você. Claro que no finalzinho aqui tem uma parte de você que tem que ajudar ele. Mas o controlador é como se fosse o computador do forno. Na época que eu aprendi, o forninho, o parrudão, não tinha controlador não, era 3 chaves. Como que é o nome daquela? Philips. Isso, chave Philips. Nossa! Aquela chave de força, não é interruptor, aquela chave geral de casa, pinou, caiu, acabou, mexe lá na chave geral. Era 3 chavinhas dessa daí, então cada uma delas ligava um jogo de resistência. Então eu tinha que controlar a subida de temperatura por aí, então ligava uma, PEC. E aí a resistência começava a acender. Se eu percebesse que estava esquentando rápido demais, eu tinha que ir lá, não sei se eu já falei isso para tudo, tinha que ir lá e abrir o forno. Ele ligado, eu tinha que ficar com o bicho aberto, dava um jeito lá de pendurar uma madeira no negócio, a temperatura baixa, claro, para ele ficar aberto, para a temperatura não subir rápido demais. Aí depois de um tempo, quando eu via que a peça já estava acostumada com aquela temperatura, eu ia lá, baixava um pouquinho o forno. E aí, consequentemente, baixando um pouco a temperatura aumenta lá dentro, porque a vazão de ar quente é menor. E aí eu ia baixando até fechar. Fechava, deixava um tempo, ligava lá a segunda chave, PEC. Aí ligava o outro jogo de resistência. E aí de novo, se eu percebesse que a temperatura estava subindo rápido demais, eu tinha que abrir de novo um pouco o forno para ter essa vazão de ar. E onde eu não tinha, não sei se você lembra que eu não tinha. Eu não tinha esse espelho aqui do braço por causa disso. Eu subia,
Abri o forno e já senti aquele cheirinho de cabelo queimado. De galinha. De galinha sapecada. Então, sabe, às vezes até ouvi o barulho, sabe? Aí eu olhava aqui, aí fazia assim, enfim, vida que segue. E aí eu fazia o mesmo esquema com a segunda chave. Quando fechava, eu ia lá, ligava a terceira chave e aí fazia o mesmo processo. A terceira chave, às vezes, eu não fazia, a não ser que a peça fosse muito grande ou muito espessa. Aí eu tinha que, de novo, abrir um pouco o forno para... Enfim, eu tinha que fazer esse jogo de cintura para controlar a temperatura para poder tirar uma peça inteira de dentro do forno. Isso quando não tinha compatibilidade. Eu aprendi primeiro a fazer o forno, depois aprendi a mexer nos tempos, temperaturas, para quase que por último entender como que realmente funcionava a incompatibilidade. E depois que você entende isso, o restante fica mais simples. Então, basicamente, o controlador, como o Evandro falou, é o computador do seu forno, né? E assim, gente, os controladores, eles são praticamente, eles são iguais? Não, eles são diferentes, mas todos eles têm a função de temperatura e tempo, né? Eles têm a função todos de eles têm controlar a temperatura e o tempo. Todos eles vêm, tá, gente? Aí, então, tipo, com tudo isso aqui que a gente falou, né, eu acho que já fica bem fácil de você deduzir a resposta da pergunta: os fornos de fusão são iguais? Né? Quer falar? Não. Assim, são iguais, depende... Enfim, é uma coisa bem óbvia aqui, isso que eu vou falar, mas se compra modelos iguais, enfim, é igual. Mas eles, como vocês puderam notar, eles variam de acordo com aquilo que você pretende criar, né, o tamanho das peças que você pretende fazer, o mercado que você pretende atuar. E o fornecedor. E o fornecedor. Porque tudo isso é uma variável muito grande, porque não depende somente do fornecedor. Depende também do que você quer, do que você pretende fazer. E com certeza eu acho que você não quer mexer no forno que não tem um controlador. Então, então os fornos de fusão, gente, não são iguais. A não ser que, por exemplo, a gente tem 2 fornos aqui que a gente comprou do mesmo fabricante. Mesmo assim, eles não são iguais. O controlador deles é igual, né? Mas fora isso, tudo é diferente no sentido de tamanho. Dentro dele é igual, só que é menor. Então, assim, os fornos não são iguais, tá, gente? Mas acho que vale a pena a gente falar também, já que a gente falou bastante aqui sobre o forno, você vai sair daqui um expert em fornos de fusing, é bacana a gente falar sobre a manutenção, né? Porque às vezes a gente compra um forno de fusing e acha que é só jogar as peças lá dentro e vida que segue o bichinho que trabalha. Não, tem que ter, né, uma manutenção, como qualquer outro ferramenta de trabalho, até seu carro tem que ter manutenção, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não. Como fazer manutenção? No caso do forno, trazendo como exemplo de novo o forno que eu falei que estava vazando ar, quem estiver enferrujado, é porque não teve manutenção, porque a partir do momento que você percebe que a lataria antes dela enferrujar, antes dela furar, porque literalmente o forno, dependendo de quanto calor ele está vazando, a lataria dele ele vai furar. Antes dela furar, dela chegar a esse ponto, ela primeiro mostra indícios que alguma coisa ali naquele ponto está errada. Então você, quando perceber que se algum ponto da lataria do teu forno está ficando mais escuro do que nos demais, é um ponto nele que você tem que observar. Por quê? Provavelmente ele falando para você, brother, aqui em mim não está muito bem não. Presta atenção nisso. Então você tem que ir lá, perceber o que está acontecendo, alguma coisa do tipo, vai lá, chama um técnico em forno de fusão, ou se você mesmo já tem uma expertise nesse assunto, você vai lá, mexe nele, se for possível abre ele, desmonta ele e conserta o que está errado. Porque se a sua lataria está ficando escura, está ficando preta, está havendo-se uma vazão de calor, que naquele ponto a lataria está sendo afetada. Uma coisa bem simples que você tem que fazer também, que é bem simples, qualquer pessoa pode fazer isso e evita problema na sua própria peça, não somente no forno, mas na sua própria peça, é limpar a resistência. Por quê?
Quando você está trabalhando com fusing, principalmente peça pigmentada, naquele pigmento sai vapor. Então aquele vapor ele vai para algum lugar, que parte dele é dentro do forno. O lugar que ele vai é dentro do forno, porque a gente tem o forno na chaminé. Na chaminé para tirar parte do ar quente algumas impurezas, mas não vai sair tudo por ali. Então parte dessa impureza que sai do pigmento, ele tende a ficar ou no topo do seu forno ou nas resistências. Então é muito importante, pelo menos uma vez a cada mês, eu prefiro dizer uma vez por semana, caso você use seu forno com frequência, você vai lá e faça a limpeza das suas resistências e do topo do forno. Por quê? Supondo que você não faça isso, a impureza está lá. Então você vai, coloca... Pensa só, você recebeu uma encomenda para fazer uma peça linda. Bicho, você dedicou bastante tempo ali, um materialzinho, vamos supor que você até usou folha de prata ou folha de ouro. Olha só, você viu o quão cara ia ser essa peça. E aí você pôs ela para fundir. O forno ligou, bonitinho, funcionando normal. Resistência começou a projetar lá o calor para a sua peça. Essas impurezas começaram a andar lá dentro, circular, porque o calor, né, deixa o ar mais leve, consequentemente a impureza vai vibrando ali dentro também. Ela cai na sua peça, suja ela e causa desvitrificação, ou seja, ela perde todo o brilho. E aí? Olha, você percebe? Deu tempo, dinheiro, Enquanto ouro. que um simples pincelzinho na resistente pode evitar uma grande dor de cabeça. Fora o fato de você achar folha de ouro, não é tão fácil assim não. Então tem que fazer manutenção no forno, tá, gente? E talvez você que assistiu esse vídeo até o final, pode ser que você esteja com vontade de adquirir o seu forno de fusão. Para isso nós temos uma oferta, brincadeira. Nossa, até eu tava acreditando. Você quer ver? Ela vai vender? Por enquanto não. Mas talvez você esteja com Viu aí, vontade. né? Por enquanto, plantou. Talvez você esteja com vontade de adquirir o seu forno de fusão. E a gente quer dar uma dica para você, tá? Se você quer adquirir seu forno de fusão, antes de você adquirir, na realidade são duas dicas, né? Antes de você adquirir o seu forno, você tem que é uma coisa que o Evandro já falou, é pensar em quais peças que você quer fazer, né? Então não adianta você, eu quero um forno do tamanho dessa mesa aqui, e eu vou trabalhar com bijuteria. Nossa, mas para que um forno desse tamanho? Não tem necessidade, né? Então pensa, antes de você adquirir o forno de fusão, pensa em quais peças que você quer fazer, né? Então é a primeira dica. A segunda dica para você que quer adquirir o forno de fusão é... Evandro? Não sei, tu que falou que tinha duas. Ver se o seu forno cabe na sua casa. Porque o que acontece? Já aconteceu, a gente já ouviu uma história de um colega nosso que fabrica forno, que ele vendeu um forno e quando foi entregar o forno não passava na porta do ateliê da pessoa. E aí teve que fazer, foi uma burocracia para eles conseguirem colocar esse forno para dentro. Então assim, gente, por exemplo, se eu comprar um forno desse tamanho aqui, ó, como é que ele vai passar naquela porta ali? Não passa. Tem uma porta aqui, tem caso uma você porta... esteja vendo. Enfim, não passa. Então antes de você comprar seu forno, você tem que pensar nesses detalhes, né? Não adianta você se empolgar e pensar, nossa, eu vou comprar um fornão da hora, grande, dá pra fazer várias coisas. Robusto. E aí chega na hora de você colocar o forno dentro do seu ateliê, ele não passar na porta, não passar na janela. Nossa, então, imaginando a frustração do camarada. Então, antes, parece que não, mas isso acontece. Tem umas pessoas que fazem o ateliê no segundo andar da casa. E aí a escada para subir até o segundo andar é desse tamanhozinho aqui, ó. Como que você vai subir com o forno? Tem todos esses detalhes, você tem que pensar antes de adquirir o seu forno, tá? Parece uma dica óbvia, mas às vezes a gente acaba se esquecendo. Às vezes a gente se empolga e passa despercebido, né? Uhum. Tem alguma coisa para acrescentar? Não. Não? Bom, gente, acho que é isso. Eu acho que você já saiu daqui um expert de forno, já entendeu sobre o forno, como é que funciona. Se tiver alguma dúvida, já entendeu que os fornos de fusão são diferentes.
Se você tiver ainda, mesmo assim, alguma dúvida, fica tranquilo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai te responder. Isso. Isso, gente. Então a gente vai ficar ficando por aqui. Grande beijo e até mais. Valeu.